E aí, galera do segundo ano, tudo bem com você? Bom dia! Como é que você está? Tudo bem? Como é que foram as férias? Tranquilo? Então tá bom. Seguinte, gente, nós vamos voltar, né, àquela nossa rotina, ainda remota, né, com a esperança de que logo as aulas voltem presenciais, mas enquanto isso, vamos lá. Vamos aqui desenvolver, né, os nossos conteúdos, né, partir agora para outras etapas, né, galera? Lembrando que daqui para frente agora é quase que uma reta final, né? Vocês vão perceber que o tempo vai passando rápido, 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 e aí não marca bobeira não, né? Volta aí com o gás todo para que as coisas consigam ser cumpridas da melhor maneira possível, tá? Bom, aqui está o título da nossa aula em especial, tá? O filocordata, né? O filo dos animais que apresentam a notocorda. Professor, a gente já falou sobre isso. Sim, nós conversamos sobre, né, o filo cordata, como que ele é apresentado, né? Só que aí agora a gente vai entrando nesse grupo de uma maneira mais específica, tá? Nós estamos aqui no livro 2, capítulo 4, página 80. Tá legal? Página 80 é onde então tem esse assunto para a gente conversar. Bom, eu gostaria que você tivesse a seguinte tá? Mais ou menos. Que o filocordata ele é caracterizado por serem animais, né? Triblásticos, celomados, tá legal? São enterocélicos, apresentam o fator de deuterostomia, simetria bilateral, metamerizado e que tem habitat variado. A gente já conversou sobre todos esses detalhes, em especial do fato deuterostômio enterocélico, tá? Mas o que chama muita atenção desse grupo é a presença da notocorda, né? Por isso que eles são chamados de cordados, porque eles possuem notocorda. E essa notocorda estará presente no animal que tem neurula, tá? Lembra desse fato? A neurula é uma fase do desenvolvimento embrionário onde tem essa estrutura chamada de notocorda. E é nesse aspecto que os cordados passam a ser, então, denominados assim, de cordados, né? Porque tem notocorda, tá? Que é um bastão fibroso com função de sustentar o embrião. Mas além da notocorda, também tem as fendas faringianas, que vão se tornar brancas ou fendas faringianas em outros animais, tá? O tubo nervoso dorsal, né? E a cauda pós-anal. Muito bem. Isso tudo é o que caracteriza o grupo dos cordados. Caracteriza o grupo, tá bem? Só que esse grupo ele é muito diversificado. E aqui está, né, um slide que será mostrado em outros momentos. Por quê? Porque é ele que vai nos dar referência de onde estamos e para onde vamos dentro desse contexto todo, tá? Bom, aqui eu preciso que você relembre um fato. Atenção. O filocordata é aquele que tem notocorda. Beleza, prof. Só que aí, essa notocorda, ela vai ter basicamente dois destinos. Ela pode ser substituída pela coluna vertebral ou ela pode não ser substituída. Bom, qual é o mais primitivo? O que tem ou o que não tem vértebras? O que não tem. E aqui então estão eles, ó, os protocordados, que vai ser o nosso tema de aula hoje, tá? A gente vai falar sobre esses animais, os protocordados, ou protocordata, tá? Onde vão entrar dois grupos, urocordata e cefalocordata. Tudo bem? E aqui está o grupo dos vertebratas, tá? Vocês estão escutando uma sirene aí ao fundo, né? É que a gente está aqui perto da avenida, tá, galera? Estou aqui na janela. Ixi, passaram várias viaturas ali, mas né, deve ter tido um acidente feio. Bom, aí a ideia, pessoal, é o seguinte. Estudando o uro e cefalocordata, a gente consegue estudar os protocordados, que são os animais cuja notocorda não é substituída pela coluna vertebral. Do outro lado, aqui, nós temos os vertebrata ou craniata, que significa animal que tem vértebra e crânio, né? Ou crânio nesse caso. E aí a gente entra no grupo diferente, tipo os ciclóstomos, os peixes, os tetrápodes, anfíbios, répteis, aves
e mamíferos, tá? Então, esse é o caminho que a gente tem que percorrer, tá? Depois que nós terminarmos protocordados, na próxima aula, né? Terça-feira que vem, a gente entra nos vertebrados. Aí a gente estuda os ciclóstomas e os peixes, condrictes e osteíctes, tá? Depois a gente vai estudar anfíbios, répteis, aves e mamíferos nessa sequência. Beleza? Então, assim, eu contei para você já as futuras aulas que a gente vai estudar. Hoje, protocordados, tá? São cordados primitivos que não possuem vértebras. Essa é a mensagem mais importante, tá? São dois grupos, urocordata e cefalocordata, tá? Aqui está escrito urochordados, né? Urochordados, né? A gente lê cordados, tá bom? Vamos lá, então. Os proto, no caso, subfilo urocordata. Eles são conhecidos também como animais tunicados, tá? E tem um animal que é chamado de assídia. Aqui o nosso logo ficou em cima dessa palavra, mas é a assídia, tá? Vai aparecer mais um pouquinho para frente esse nome de novo, tá? A assídia é esse animal aqui, que vive preso ao fundo, né, no substrato, principalmente substrato marinho, tá? Nesse caso eles são marinhos, presos em costões rochosos, tipo em corais, tá? Eles são essencialmente filtradores. A água entra por um sifão e sai por outro. Ele entra pelo sifão inalante e sai pelo sifão exalante, ou sifão bucal e sifão atrial, que são esses dois. Ó, se a gente olhar aqui, um sifão, outro sifão. Um sifão que entra, outro sifão que sai, tá? Que nesse caso, então, vão compor. Possuem sistema cardiovascular aberto, são monóicos, nesse caso, o mesmo indivíduo tem os dois sexos, né? Fecundação externa, jogam seus gametas para fora e o desenvolvimento tem um estágio larval, tá? Antes de entrar na larva, deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui, tá? Urocordata ou tunicados, né? Os tunicados são assim chamados porque o corpo parece que tem uma espécie de túnica, né? Tipo um manto assim, né? Tunicado de túnica, tá? É um nome, digamos assim, mais comum, mais popular, tá? Não tem um fator científico para ele, tá bom? Bom, aqui está a larva e é onde eu gostaria de concentrar parte das atenções com você. Uma larva, atenção, está aqui, tá? E essa larva, ela tem uma parte anterior, uma espécie de cabeça e uma cauda, tá? Sendo que nessa cauda a gente encontra a principal estrutura, essa em azulzinho aqui, que é a notocorda. Bom, isso então determina o seguinte: uro quer dizer cauda, cordata quer dizer notocorda, que possui notocorda. Então, se a gente for traduzir esse nome, ele está escrito assim, notocorda na cauda, que está aqui, tá? Só que tem um segredo. Essa cauda, ela é perdida quando o animal se torna adulto. Tudo bem? Eu vou repetir. A larva, o estágio larval, que é desenvolvimento indireto, né? Essa larva, ela perde a cauda quando se transforma em adulto. E ao perder a cauda, ela perde a notocorda. Então aí vem o efeito. São protocordados, porque a notocorda não foi substituída pela coluna vertebral. Tá, professor, mas se ela não foi substituída, o que aconteceu com a notocorda? No caso dos urocordados, ela foi perdida. Perdeu a cauda. Tudo bem? E aí se tornou adulto. Esse adulto, esse aqui, é um tunicado, uma assídia, tá? No caso aqui é o nome dela, ó, nome científico, né? A assídia nigra. Nesse caso, ela é adulta sem notocorda. Então, o que aconteceu com a notocorda, professor? Ela desapareceu. Ela foi perdida no desenvolvimento da larva. Tudo bem? Bom, aqui mais alguns detalhezinhos. São animais sésseis, ou seja, presos ao substrato. Veja que aqui tem um coral, né? Submersos entre as algas de grande porte, né? Quando adultos, vida livre no estágio larval, podem ser localizados em regiões polares até o Equador, então água fria não é um problema para eles, tá? Tem tamanhos variáveis, olha o tamanhozinho dele, né? Até 10 centímetros, tá? Então é um animal pequeno,
tá? Mas tem menores do que os 10 centímetros, tá? Eles podem viver isolados, sozinhos ou em colônias, tá? E a assídia é o mais comum para a gente, né? Porque é comum no litoral brasileiro, tá? Aqui tem algumas outras espécies, ó, onde o sifão inalante, sifão exalante, tá? Olha o sifão vindo de cima, tá bem? Bom, aqui, para a gente fechar esse momento aqui de apresentação, olha só. Aqui está a túnica, tá? Que é uma espécie de manto, né? Uma túnica, que é a epiderme do animal, tá? Aqui está o sifão inalante e aqui está o sifão exalante. Só que aqui existem as brânquias, que é desde a origem embrionária, desde a origem da larva. Olha o que tem nessa larva. Agora nessa imagem maiorzinha, ó. Tem as fendas branquiais, tem o tubo nervoso dorsal, tubo nervoso, tem a notocorda, que é essa estruturinha azul, e tem a cauda pós-anal, porque aqui vai ficar o ânus, ó, e aqui já tem a cauda pós-anal. Então essa cauda, quando perdida, perde a notocorda também, tá? E o adulto, nesse caso, né, vai fazer com que haja uma circulação contínua de água pelas fendas branquiais, tá? Que é onde vai oxigenar o sangue, lembrando que ele tem sistema circulatório aberto, tá? E também eliminar excretas. Dá uma olhada aqui, ó. A água entra por aqui, passa por essas fendas branquiais, onde ela oxigena o sangue. Veja os vasos sanguíneos, ó, aqui, tá? E aí, aqui, por curiosidade, tem a boca do animal. Olha onde fica a boca, tá? Então, o que for de partícula entrando aqui, vai entrar na boca, vai passar por uma estrutura de intestino e olha onde fica o ânus, tá? Que vai eliminar, então, o cocôzinho para esse espaço aqui, tá? Só que aqui também, ó, tem gônada, onde libera os gametas, né? Aqui tem uma estrutura em forma de coração, ó, um coraçãozinho que bombeia sangue por toda a região do corpo, enfim, tá? Então, é um animal. Ele é bem estranho do ponto de vista estrutural, né? Mas ele é um animal, inclusive ele é um cordado, tá legal? Mais um pouquinho das assídias. Saindo dos urocordados, lembrando o que é uro mesmo? Uro quer dizer cauda, cordados quer dizer que tem notocorda. Então, se a gente inverter o raciocínio, a notocorda fica na cauda. Ponto. Aqui, detalhe. Céfalocordados. O que é céfalo? Cabeça, professor. Cordados que tem notocorda. Ah, então eles têm notocorda na cabeça? Mais ou menos. Atenção para a imagem. A notocorda, ela está da cabeça até a cauda, tá? Notocorda é essa estrutura de baixo aqui, ó. Essa mais clarinha aqui, tá? Então, da cabeça até a cauda, que é em contraposição aos uro, né? O urocordado tem na cauda só na cauda. Aqui é da cabeça até na cauda. Legal? Beleza, então, prof, entendi. Aqui a gente vai encontrar as fendas branquiais, o tubo neural, né? Tubo nervoso dorsal, a cauda pós-anal. Veja o ânus aqui, a cauda pós-anal. Enfim, então, esse é um animal cordado, clássico cordado, tá? Só que aí a notocorda está da cabeça até a cauda, por isso céfalocordado, tá? Quem é o principal representante? Anfioxo. Tem alguns que comentam, que, digamos, descrevem o anfioxo como sendo um peixe. Não é, tá? Não é peixe. Peixe já é uma outra história. Ele é um anfioxo. Tipicamente marinho, possui tentáculos na boca, olha cá, cirros bucais, são chamados esses tentáculos aqui, tá? Auxiliam na captura de alimento e impede a entrada de partículas muito grandes, né? Esses cirros bucais, tá? Diferente da assídia, a notocorda está presente por toda a vida do animal. Então, a pergunta clássica é, professor, se ele é protocordado, significa que a notocorda não é substituída. Mas o que acontece com a notocorda? Ah, tá. No caso dos cefalocordados, a notocorda vai ficar a vida inteira do animal como sendo notocorda. Então, ela nem desaparece e nem é substituída. A notocorda fica como notocorda, tá? Desde a fase lá do jovenzinho até a fase adulta. Tudo bem? Toda a vida do animal. Bom, ele tem, o cefalocordado, né?
são filtradores também, tá? A água entra pela boca e sai por um átrio, tá? Uma estrutura chamada de átrio aqui, o atrióporo, tá? Então, ele entra aqui. E nessa entrada de água vem partículas, tá? O fato é que eles vivem, né, os anfiocos, eles vivem enterrados na areia. Veja que legal. Aqui é a parte da água, aqui é a areia, essa parte mais amarelinha, e ele está enterrado com a boca para cima, olha só. Esse aqui é uma representação. Enterrado na areia com a boca para cima, tá? Então, a água entra, né? Ele filtra essa água, joga fora a água, né, que entrou, tirando o oxigênio, e também as partículas que ele não conseguiu absorver, tá? Sistema cardiovascular fechado, é diferente da assídia, que é aberto, aqui já é fechado, mas isso a gente vai desenvolvendo ao longo dos cordados, tá? São dioicos, ou seja, tem macho e tem fêmea, tá? Diferente da assídia, que eles são monóicos, só tem um indivíduo tem os dois sexos, tá? Aqui, dioico significa que tem macho e tem fêmea, só que eles têm fecundação externa, né? Então eles jogam os gametas para fora, tá? E tem o desenvolvimento indireto também, que tem um estágio larval, tá bom? A larva, nesse caso, é bem pequenininha, tá? Nesse contexto aqui, ela vai apresentar todas aquelas estruturas que a gente falou, tá? As fendas, a cauda pós-anal, o tubo nervoso dorsal, que vai virar sistema nervoso dorsal, tá bem? Quando ele ficar adulto, tá? Aqui, ó, ele é parecido com peixe, mas não é peixe, tá bom? E aí, então, o anfióxo é o principal representante. Bom, nesse caso aqui, a gente pode ver os cirros bucais, ó, as fendas faringianas, que agora viraram fendas branquiais, propriamente, porque esse é o adulto, né? Aqui está a notocorda, que vai verificar durante a vida inteira, tá? E aqui está o tubo neural, tá? O tubo nervoso, que na verdade agora é sistema nervoso, tá? Virou um sistema nervoso. E aqui está o intestino, fecha no ânus, e a cauda pós-anal. O atrióporo que a gente falou, né? A água entra por aqui, passa por essa estrutura e sai por essa região, tá? Bom, eu vou tranquilizá-los num seguinte fato. Os vestibulares, inclusive o próprio PAS aí, tá, do segundo ano, eles não têm uma cobrança tão específica quanto a fisiologia, tá? O que caiu aí de fisiologia até hoje, não necessariamente no PAS da UEM, tá? Foi a ideia de sistema circulatório ser fechado aqui no anfióxo, tá? Então, acabou tendo esse comentário aí para ser feito, tá? Aqui a gente vê uma estrutura de metamerização. Olha só como é que é o corpo. Ele é cheio de fendas, assim, né? Eles são cheios de metâmeros, tá? E esses metâmeros, eles são aglomerados de músculos, que fazem com que o animal possa nadar de forma bastante eficiente. Muito bem. Bom, fechando a nossa história, tá? Lembre-se que o anfióxo, ele vai apresentar aqui a boca com os chamados cirros, tá? Tem uma faringe, tá? Quando entra o alimento, a faringe tem um muco com cílios chamados de endóstilos, tá? E aí o intestino ele vai apresentar uma estrutura de seco hepático, tá? É uma projeção como se fosse um fígado, que auxilia então no processo digestório, tá bom? Sistema circulatório fechado, mas curiosamente eles não têm um coração propriamente, tá? Eles têm um vaso sanguíneo que vai apertando, tá? Os vasos sanguíneos apertam e o sangue fica circulando nesse animal, que é pequenininho, né? Então, não precisa ter um coração propriamente, tá? Essa é uma outra ideia, tá? Os vasos sanguíneos, eles ficam pulsando e fazendo o sangue circular dentro de vasos sanguíneos apenas. Por isso, o sistema circulatório fechado, tá? E aí tem uns complementos aqui, tá? Para entendermos como é que é, olha só, o animal enterrado aqui na areia, tá? E a boquinha fica lá do lado de cima, tá? Ou eles ficam enterrados assim em conchinhas, né? Ó, tá? Propriamente. Beleza? Bom, galera, nós estamos aí entrando no filocordata propriamente, tá? Hoje a gente estudou os protocordados, uro e cefalocordados, que são aqueles cuja notocorda não foi substituída pela coluna vertebral e nem apresenta crânio, tá? Na próxima aula, a gente vai ver, então, os chamados craniados vertebrados, tá? Craniados vertebrados é o nosso tema da próxima aula, beleza? Bom, outro detalhe importante.
tem uma listinha de exercícios aí para você, tá? Faça os exercícios para que você consiga fixar essa matéria tranquilinho, tá bom? Então eu espero você na próxima aula, terça-feira que vem. Um abraço e